Dia, irmãos. Estou aqui para mais uma vez falar com os irmãos lá. E hoje, cedinho, cedinho, eu participei aqui o devocional do pastor João. E eu quero dizer logo no princípio, ele tocou no assunto da inspiração. E fez-me lembrar que todas as escrituras são inspiradas por Deus e útil. Quer dizer, são proveitosas para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, quer dizer, para instruir, na justiça. Agora, a Bíblia insiste que os seus escritores foram sobrenaturalmente influenciados por Deus a tal ponto que suas palavras receberam exatidão divina. A única palavra traduzida como inspiração em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, pode ser traduzido soprado por Deus. O Pedro ainda fala de homens santos de Deus que falaram conforme foram movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1:21 diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada, quer dizer, foi produzida por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Deus estava ciente de sua própria língua. Estava falando palavras que o Espírito Santo do Senhor lhe deu. Segundo Samuel, capítulo 23, lemos essas palavras que o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Sabe, o Jeremias recebeu instruções audíveis, e foi instruído a reproduzir essas palavras com precisão. Escuta a palavra dele, ele disse a palavra que o Senhor deu para Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele escreve num livro, quer dizer, o Jeremias foi instruído a escrever no livro todas as palavras que te farei. Assim diz o Senhor. Agora, Jeremias falando em capítulo 26. Ele falou assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mando que lhes fales, não omita uma só palavra. E que tal o profeta Isaías? Ele fala assim, depois disso ouvi a voz do Senhor, naquele capítulo que temos lido muitas vezes, é um dos capítulos mais curtos no livro de Isaías, capítulo 6, começando em versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois ele, vai e dize este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e feche-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. Isaías 6, Isaías sabia claramente que ele estava sendo controlado por Deus. Em capítulo 59, ele fala assim, quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti
e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Agora, irmão, essas são amostras de cerca de 2.600 afirmações que encontramos só no Antigo Testamento para a inspiração direto do texto das Escrituras. Deus usou vários métodos, vários homens para garantir sua palavra fosse soprado, e em uma ocasião ele até os escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra, se lembram? Em Êxodo capítulo 31. Aliás, ele escreveu com o seu próprio dedo 2 vezes. E deu para Israel os 10 mandamentos. Essas palavras foram apenas inspiradas, quer dizer, não foram apenas inspiradas, mas foram também escritos por Deus. Agora, os escritores dos 27 livros do Novo Testamento também estão cheios de declarações da inspiração pessoal. Jesus afirmou falar apenas o que Deus, o Pai, o instruiu a dizer. Podemos ler em João capítulo 12, versículos 46 e diante, Jesus falando. Ele disse, eu que sou a luz, vim do mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto a que dizer e como falar. Eu sei que os seus mandamentos é vida eterna, pois que eu falo exatamente, Jesus falando agora, ele disse, eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Bem, Paulo sabia que ele havia recebido revelação, e nós podemos ler em Efésios, capítulo 3, começando em versículo 3. Ele falou assim, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes podes perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha, o Paulo insistiu em uma posição em relação com os mandamentos de Deus na sua primeira carta para a igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, pois isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus por quanto vós havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes. A recebestes não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, e a qual também opera em vós que credes. Olha, o Paulo exigiu a lembrança dos ensinamentos. Aliás, eu falei Paulo, mas era o Pedro, ele exigiu a lembrança dos ensinamentos dos apóstolos. Lemos na segunda carta dele, 2 Pedro 3, versículo 1 a 4, ele diz assim, amados, já essa é a segunda carta que eu vos escrevo, em ambas as quais desperto como admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que de antes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nós, aliás, que nos últimos dias virão escarnecedores que zombaria, andando segundo as suas próprias
concupiscências e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, não falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, e os endotosos e inconstantes torcem, como o fazem com as outras escrituras para sua própria posição. E o amado João? O amado João insistiu na exatidão nas palavras dele. É uma exatidão de que ele compartilhou das palavras de Jesus. Olha, 1 João capítulo 1, ele disse o que era desde o princípio, falando de Jesus, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos as nossas mãos ao palpar a respeito do verbo da vida. E o verbo é com o V é maiúsculo. Quer dizer, é Jesus. A respeito de Jesus, que é a vida. Ele falou, eu sou também a verdade e a vida, não é? Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestado. Se o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E que tal o Judas, o meu irmão de Jesus? O Judas verificou as palavras dos outros apóstolos em sua pequena carta, versículo 3, versículo 17. E ele falou assim, amados, enquanto eu empregava toda a diligência vos escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos, aliás, a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditos pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, parece que somos confrontados com uma posição de tudo ou nada. Ou as escrituras são inspiradas, ou nem uma delas é. Agora, em encerrar, eu quero falar sobre a primeira vez que a trombeta de Deus é mencionada na palavra de Deus. E encontramos no livro de Êxodos, capítulo 19, versículo 19. E lá podemos ler estas palavras. E quando a voz da trombeta soou, longa, e tornou-se cada vez mais alta, Moisés falou e Deus respondeu-lhe com uma voz. Interessante. Essa era a primeira referência à trombeta na palavra de Deus. E é significativo. É significativo que a voz da trombeta não vinha do homem, mas veio de Deus. O cenário foi a cena impressionante no Monte Sinai, quando o Senhor deu a Moisés os 10 mandamentos para o povo de Deus. E a última referência no Antigo Testamento, às trombetas, novamente se refere à trombeta de Deus. É Zacarias capítulo 9 e versículo 14, que diz assim: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Bem, a trombeta usada em Israel é a palavra hebraica
chofar, e era feito de chifres de carneiro, e era usado em muitas ocasiões importantes. E uma das mais notáveis foi quando o povo de Israel finalmente entraram na terra prometida, lá em Jericó. E nós podemos ler no livro de Josué, capítulo 6, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, fluíram as muralhas e o povo subiu à cidade. Josué 6:20. Parece eram as trombetas humanas. É claro, mas foram tocadas com autoridade de Deus e Deus deu uma vitória. Nós também, hoje, podemos falar com a autoridade de Deus se falarmos sua palavra clara e claramente explicada. Não esquece, essa palavra é inspirada por Deus. Nós podemos ler em 1 Coríntios, e uma grande responsabilidade nossa como crentes, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então nós devemos pregar, ensinar a palavra de Deus com uma fidelidade. Às vezes, em conversa com uma pessoa, a pessoa vai me dizer, mas eu acho, eu penso. Geralmente eu quero responder assim, não me importa o que você pensa, o que você acha, o que diz a palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Agora, irmão, nós mesmos poderemos em breve ouvir a trombeta de Deus. Pois o retorno de Cristo, eu acho, está se aproximando. E como Paulo escreveu para os Tessalonicenses, porquanto o Senhor mesmo descerá do céu com a trombeta de Deus. E ao sermos arrebatados para encontrar o Senhor no ar, nós, como João, há muito tempo, nós vamos ouvir também uma voz dizendo, uma voz como de trombeta, que vai dizer sobre para cá, sobre para aqui. Isso ocorreu com João lá na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E então, depois de ouvirmos o som da trombeta, estaremos para sempre com o Senhor, graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 17. Espera um bom fim de semana para todos os irmãos, frequente os cultos. Vamos ficar ajudando, apoiando um ao outro, orando para a volta do Senhor e também encorajando aqueles irmãos na fé que são às vezes mais fracos. Pai, eu te dou graças pela a sua palavra. Eu acho, Deus, aliás, todos de nós somos abençoados em ter uma Bíblia. Eu creio de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, e até o que está escrito na capa da Bíblia. É santa, a santa palavra. Abençoe a igreja lá em Dom Pedro e todos os irmãos, os trabalhos, os missionários que são sustentados pela querida igreja. Em nome de Jesus, eu oro e com ações de graças. Amém. E até o próximo, irmão.